Boa tarde a todos. Bem-vindo ao webinar TGT Consult ESG Provider Lands. Dessa vez nós estamos aqui para lançar o ESG Provider Lands Public Cloud Solutions and Services de 2020, né? O relatório de 2020. Então, nós estamos com o analista, o autor desse relatório, que é o Pedro Maschio Bicudo, que está conosco. E nós temos também, hoje nós estamos propondo um formato diferente, estamos com um advisor, um consultor da TGT, que auxilia as empresas na escolha do seu parceiro ideal. Então, nós temos aqui o Sérgio Rezende, da TGT, também para fazer perguntas e participar desse debate. A gente tem sempre um mantra que normalmente a gente começa falando por que a gente desenvolve o ESG Provider Lands no Brasil. E o nosso mantra é: se por um lado nós queremos desenvolver a base de fornecedores de tecnologia do Brasil, a base de serviços, trazendo as melhores práticas, comparando indicadores, do outro lado a gente quer auxiliar os usuários finais, utilizando o relatório, para fazer a melhor escolha, para fazer a melhor decisão do parceiro adequado para vocês. Eles vão explorar isso, né? Então, do lado analista de mercado, temos o Pedro, e do lado advisor, do lado usuário final, grandes empresas que selecionam provedores de tecnologia, a gente tem o Sérgio fazendo seus questionamentos. Então, eu queria começar pedindo para o Pedro comentar um pouquinho o que ele viu nesse relatório Public Cloud 2020, principalmente, Pedro, comparado com o que você viu em 19, qual é a evolução, qual é a mudança de cenário, por favor. Obrigado, Omar, é um prazer participar, obrigado a todos que estão assistindo. A gente viu um mercado que continua muito dinâmico, um mercado que continua crescendo acima de todas as outras indústrias, então, uma taxa de crescimento bastante acelerada para movimentação de data center para nuvem, e o crescimento do consumo de nuvem propriamente dito. Um crescimento que foi acelerado ainda mais com a Covid. No começo do ano, as empresas tiveram aquele primeiro impacto, achando que isso poderia reduzir a atividade econômica, mas a gente teve no Brasil uma movimentação muito rápida de e-commerce, o crescimento do delivery, o crescimento da demanda por serviços em nuvem, justamente porque as pessoas estão trabalhando remoto, e foi fantástico. Uma das curiosidades é que as redes aí suportaram esse crescimento, então a gente tem um aumento da demanda e da utilização de dados, né, na rede pública, e todas as teles aí suportaram esse crescimento, as pessoas se adaptaram a trabalhar em casa, e os fornecedores de serviços, Managed Services, eles conseguiram, né, o serviço gerenciado conseguiu transferir completamente essa atividade de gestão para remoto. Então, todos eles estão trabalhando com equipes remotas, alguns não têm nem plano de voltar para o escritório, e com um alto nível de satisfação dos clientes, e justamente o cliente percebendo que, se eu estiver na nuvem, eu não tenho problema de descontinuidade. Outro ponto que a gente observou foi a preocupação com a gestão de custos. Então, aqueles que tinham um alto consumo, mas precisavam cortar despesas, eles voltaram para esses parceiros de gerenciamento de serviços e disseram: me ajuda, como é que eu reduzo o meu gasto em nuvem? E, a princípio, muita gente achava que isso ia ser difícil, mas os fornecedores mais bem capacitados, eles trouxeram soluções de arquitetura, soluções de converter de uma máquina grande para uma máquina menor, ou de mudar, consolidar máquinas virtuais, mudar a forma como está fazendo o backup, assim por diante. E esse novo formato de gerenciamento permitiu reduzir o consumo de nuvem. Então, outro aspecto importantíssimo da nuvem é, ao conseguir reduzir consumo, você reduz pagamento. Isso não acontece, ou não aconteceria, se você tivesse o data center interno. Então, o data center interno você não consegue reduzir custo. Em cloud foram grandes as movimentações para reduzir custo. No primeiro momento, mas à medida que foi aumentando o consumo de nuvem por conta de e-commerce, trabalho remoto, alimentos, comidas, etc., a gente teve esse aumento de consumo, as empresas puderam também crescer sem ter que comprar, sem ter que fazer investimento. Então, segundo ponto, assim, passou a ser muito importante a gestão do dinheiro, a gestão econômica da nuvem. Observamos também que há uma preferência por confirmação, na verdade, porque a gente já tinha observado isso nos anos anteriores,
mas uma confirmação de que a nuvem é híbrida e é multi-cloud. O híbrido não significa só data center interno e cloud, ele significa também ter mais do que uma nuvem. Alguns têm uma paixão maior ou um comprometimento maior com uma nuvem específica, mas usa as outras onde tem uma vantagem econômica ou tem uma vantagem técnica para poder distribuir o workload. Então, nos parece que o futuro é multinuvem mesmo e não algo que você tenha que decidir, vou tudo com um só. Algumas empresas menores acabam indo tudo com um só porque ele não tem essa demanda, às vezes, de complexidade ou não tem volume que permita ter vários. Então, a gente tem os quadrantes de large account, que é os fornecedores que atendem as grandes empresas, e essas são tipicamente multi-cloud. E nós temos o quadrante mid-market. No mid-market, a gente vai encontrar os dois casos, empresas que estão 100% numa nuvem só e outras que já estão experimentando mais do que uma nuvem. E a quarta coisa, que é tendência que a gente achou bastante interessante, tem uma forte demanda, depois que você migra para a nuvem, você tem uma forte demanda por agilidade. Você quer, justamente, o grande benefício de estar trabalhando em nuvem é a agilidade, é poder fazer as coisas mais rápidas e juntar com o meu desenvolvimento ágil de produtos, de serviços ágeis. Então, existe uma forte demanda por os fornecedores de serviço ajudarem o cliente a integração de DevOps, automação do provisionamento na nuvem, esse provisionamento dinâmico através de infraestrutura como código, de crescer serverless, né, poder fazer aplicações usando serverless. Então, os provedores de serviço gerenciado passaram a ser grandes consultores do cliente, permitindo que o cliente tenha essas opções mais rapidamente e consiga executar mais rapidamente. Isso cria uma certa dificuldade para quem quer ter só equipe interna, não quer usar serviço gerenciado. Acho que aí a gente tem cases aí que talvez o Sérgio possa mencionar depois dessa dificuldade de precisar de serviços gerenciados. Então, a gente vê essa mudança. Como essa maior exigência do nível de serviço, a gente acompanhou pela primeira vez, a gente está observando clientes que mudam de serviço gerenciado, muda do provedor de serviço gerenciado, sem necessariamente mudar de nuvem. É o primeiro ano que isso está acontecendo. Até agora, a movimentação para a nuvem era um pouco mais garantido para aquele fornecedor de serviço que o cliente ia ficar com ele. Agora, o cliente está fazendo comparações de nível de serviço e custos para decidir se precisa de um consultor melhor capacitado para fazer essa mudança e para dar mais suporte a essas atividades, DevOps, gestão de custo, serverless, etc. Utilizar os recursos de nuvem. São 4 tendências, então, né? Muito bom. Foi o ano da imprevisibilidade, né? O ano onde tudo que a gente tinha planejado e previsto teve que ser revisto. Eu vi clientes que tiveram linhas de produção que foram a 0% e outras linhas na mesma empresa que foram a 200%, 300% de capacidade produtiva, tiveram que rodar 3 turnos. Então, vem muito ao encontro do que você está falando, de flexibilidade, de utilização, e, obviamente, os sistemas de informação tiveram que acompanhar esse movimento, né? Sérgio, a bola é tua, o que você quer saber? Olá, Omar, olá, Pedro, prazer também em participar com vocês e estar trocando essa ideia aqui desse assunto. E, recentemente, eu participei, estou participando ainda de um grande projeto, e uma das principais ajuda, o suporte que o trabalho que o Pedro está falando me deu nesse trabalho, nessa jornada, foi justamente ter um farol, né? Ter uma visibilidade dos provedores, do que está acontecendo nesse mercado. E eu entendo também, Pedro, que esse mercado é dinâmico, né? Que a tecnologia muda, o mercado em si muda, e de tempos em tempos nós temos um refresh desse trabalho, né? Uma nova emissão do relatório também, né? Você pode explicar um pouco o que muda, qual que é o motivo dessas mudanças, o que você traz sempre de diferente nessas mudanças ou nos próximos relatórios, nas próximas emissões da continuidade desses relatórios? Bom, Sérgio, eu estou no mercado de sourcing há mais de 20 anos, são mais de 25 anos fazendo esses trabalhos de avaliação de fornecedores, e essa pergunta também, quando eu comecei a trabalhar no ESG, eu mesmo fiz para mim mesmo, né? Falei, eu tenho experiência, eu já fiz tantas vezes os processos, etc. Nesse terceiro ano que a gente está fazendo o estudo no Brasil, eu acho que confirma a sabedoria da ESG de que o mercado muda. Essa é a razão para fazer o mercado muda.
as pessoas mudam de uma empresa para outra e isso influencia tanto a empresa que contratou quanto a empresa que despediu. Os clientes têm preferência, mudam suas exigências, mudam seus requisitos. Então, quando a gente faz essa fotografia anual, a gente consegue entender no detalhe o que está mudando no mercado, como é que esse mercado está mudando de um ano para o outro, quais são as novas demandas, novas perspectivas. E a gente, ao fazer o estudo, aprende bastante com os fornecedores também. O fornecedor é que está nessa fronteira de trabalhar a inovação e experimentar a inovação, né? Quando a inovação dá errado, ela dá errado na mão de um fornecedor de serviço, né? Então, não dá errado na mão do laboratório lá do acadêmico, ele dá errado na mão de quem foi implementar aquele negócio na prática. Então, ao a gente ouvir os casos de sucesso e os casos de fracasso, a gente acompanha essas mudanças. E essa atualidade do relatório permite que a gente passe para vocês, consultores que vão ajudar o cliente a fazer a escolha, o melhor visão de portfólio e da atualidade. É claro que sempre você vai fazer uma decisão hoje de um contrato, esse contrato vai ter impacto para 3 anos, 5 anos, às vezes 10 anos. Às vezes você faz um contrato, você não quer ficar trocando fornecedor o tempo todo. Então, a decisão tem que ser bem embasada. E não dá para você embasar essa decisão no que você conheceu daquele fornecedor 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Você tem que ter a melhor visão atual. A gente olha para o futuro, mas a gente também pega a melhor posição competitiva atual e monitora essas mudanças que eu estou dizendo, que é quem mudou de empresa para empresa, o que isso impactou naquela empresa, você tem mudança na força de vendas, você tem mudança na opinião dos clientes, você tem mudança nas ofertas, né? E o mercado cloud tem um adicional, que é um grande número de lançamentos todos os anos, até todos os meses. Eu recebo notícia nova sobre lançamento da Amazon, ou da Azure, ou do Google, ou da IBM, eu recebo todas as semanas. Então, essas inovações são também difíceis de acompanhar. Então, a atualidade do relatório consolida as aquisições e as mudanças todos os anos. Obrigado, Pedro. E outra pergunta também, Pedro, até pegando um gancho do que você está passando, né? As empresas, né, de clouds são convidadas, estão a todo momento trazendo novidades, né, na tecnologia, em serviços, em produtos, etc. E aí você citou um pouco lá atrás que as empresas, né, estão cada vez mais também buscando os prestadores de serviço, né, os serviços gerenciados que vão gerenciar os serviços que estão na cloud. Como é que você vê os prestadores de serviço que prestam serviços gerenciados, o famoso Managed Services, né? Eles estão acompanhando também, em termos de acompanhando a evolução do cloud, com produtos, com serviços, com qualidade. Como é que você vê aí o lado dos gerenciadores do serviço de cloud? Esse é um ponto bastante relevante. Muitos clientes ainda não entendem por que precisam de um provedor de serviço gerenciado. Então, quando a gente olha o número de projetos dentro do quadrante de transformation, nosso quadrante de transformation é migrar os clientes de data center para a nuvem. Quando a gente olha o número de clientes que foram reportados pelos fornecedores naquele quadrante, ele é maior do que o número de clientes que eles reportam no serviço gerenciado. Ou seja, tem uma parcela dos clientes das empresas que paga pelo serviço de migração e transformação, porque realmente precisa de uma especialidade, não dá para você treinar as pessoas para fazer isso, você precisa contratar o serviço da migração, o próprio provedor de nuvem vai te sugerir fornecedores e o nosso quadrante melhora essa avaliação, mas assim, ninguém deveria fazer sozinho a migração para a nuvem. Mas por que ele tem um número maior de clientes lá e menor, que é maior do que o número de clientes de serviço gerenciado, porque tem alguns clientes que resolvem fazer sozinho. Ok, já migrei para a nuvem, eu vou fazer sozinho. Aí não percebe que tem lançamento todas as semanas. Isso que eu acabei de falar, eu recebo notícias toda semana, ele também recebe o cliente. Mas a gente tem uma inversão em relação à TI de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você tinha poucos equipamentos para muitos profissionais de TI. Quando você está agora na nuvem, você tem muitos serviços para poucos profissionais de TI. Você não tem mais a proporção, não é eu tenho um servidor e vários profissionais, eu tenho vários servidores virtuais, eu tenho um profissional. Então, você não tem mais a escala de pessoas para poder ter todo mundo treinado em todas as outras
oportunidades, todas as tecnologias e conhecendo todas as novidades. O fornecedor de serviço gerenciado, ele é obrigado a ter, porque para ele ter a certificação, a cada produto novo que lança, ele tem que fazer um curso, senão ele perde aquela parceria, ele perde aquela capacitação. Então, você sabe que quando você vai num fornecedor de serviço gerenciado, que tem as certificações adequadas, ele tem gente treinada para fazer o serviço. Isso permite que você ganhe velocidade, ganhe escala e tenha consultores, né, à sua disposição para poder te ajudar a tomar decisões menores. Então, a movimentação para a nuvem, ela não é só custo de hardware que você deixa de ter para pagar custo como serviço, estrutura como serviço. Ele também produz uma grande diferença na forma como você usa seus profissionais de TI. Você precisa de menos pessoas para a infraestrutura e você vai reaproveitar essas pessoas em serviços mais intelectualizados, mais inerentes a trabalhar com a inovação do negócio, a trabalhar com outros serviços de TI, do que com a infraestrutura propriamente dita. E o fornecedor de serviço gerenciado é que vai conseguir fazer esse equilíbrio. Ok, Pedro. Eu tenho, então, a minha última pergunta, então, é relativo à questão de o cliente migrou, né? Fez a transformação, ele fez a migração dele, ele fez o processo completo e aí o avião decolou e está lá a 30 mil pés. Aí muitos clientes preferem fazer a gestão de custos através de um broker para acompanhar o que está acontecendo no dia a dia dele com a utilização do cloud, né? Dos serviços do cloud em si. Como é que você vê essa prática, né, essa utilização dos brokers? O que traz de vantagem para os clientes? Como é que você vê a prestação desse serviço dentro das análises que são feitas? Algumas empresas procuram o broker só por uma questão mesmo de consolidar faturamento, consolidar a informação de custos, principalmente quando você está em várias nuvens, porque aí você vai juntar tudo numa fatura só. Esse é o primeiro caso. Depois, você também tem a dificuldade de entender as faturas. Então, muitos clientes e até fornecedores comentam, eu tenho que criar outro analytics em cima das faturas para poder explicar quem consumiu o quê. Então, você tem o consumo total da sua empresa, mas você quer saber, ok, mas quanto que o departamento de marketing está consumindo, quanto que o departamento de manufatura, né, de fabricação, de fábrica está consumindo, e assim por diante. Então, tem várias soluções de billing e de consolidação dos painéis que permitem fazer esses serviços. E os provedores de serviços gerenciados especializaram em ter ferramentas adicionais para poder gerar esses relatórios e poder explicar e poder rastrear quem está consumindo o quê. Isso é só uma parte da questão. Então, no Brasil, a gente tem mais brokers, né, que só fazem o refaturamento do que em outros países por conta do dólar, por conta da conversão, por conta de fazer a remessa de pagamento. Isso está reduzindo essa necessidade porque os fornecedores estão começando a fazer faturamento local. Quase todos eles, acho que agora todos eles, a AWS era a última e agora ela entrou, e eles, mas ainda assim você tem que fazer a consolidação das diferentes plataformas, diferentes painéis. Então, ainda tem muito para simplificar, para que a gente pudesse não ter alguém consolidando. Outro aspecto é o seguinte, você mudou a forma de gerenciar a TI quando você vai para a nuvem. Então, o pessoal técnico, o CTO, diretor de data center, o dia a dia dele era performance, quais são os softwares de gerenciamento que eu vou utilizar, quais são os servidores, configuração de servidor, configuração de storage, troca do storage, troca do servidor, qual é a camada de virtualização que eu vou usar, qual é o software de virtualização, como configura e etc. Quando você vai para a nuvem, essas preocupações diminuem drasticamente. Você deixa de ter uma administração técnica, né, da sua infraestrutura, embora ainda você precise ter conhecimento técnico, né, não é qualquer usuário, mas você continua tendo conhecimento técnico, mas muda o seu perfil gerencial para você fazer a gestão dos custos. Para você tem que saber, se eu escolher a máquina virtual X versus a Y, não é só uma questão de performance, é uma questão de custo também. E se eu tiver uma topologia que faz clustering, eu estou dobrando os custos. E assim por diante. Então, as diversas
modalidades de gestão de custo exigem que você tenha não apenas as ferramentas, mas você tenha também um fornecedor que consegue te dar essa melhor orientação. Qual é a melhor configuração para você fazer a melhor gestão de custo? A gente ouviu relatos diversas vezes de diversos fornecedores, no Brasil e fora do Brasil, de clientes que perderam o controle do custo, queriam voltar as coisas para dentro de casa, porque perderam o controle do custo, mas a tábua de salvação foi usar o serviço gerenciado, contratar um provedor de serviço, ele faz um assessment, te ajuda a otimizar esses custos, muda a configuração, muda a arquitetura, e eles têm cases com mais de 30% de redução de custo em nuvem, ou seja, você já estava em nuvem, e você, ao fazer essa otimização, você consegue mais recuperação de custos ainda. Ele precisa de um trabalho de especialistas, mas as coisas não são radicais, não são mudanças radicais, não tem ruptura de serviço, é simplesmente você mudar a forma como você está administrando. E precisa ser constante. Por que precisa ser constante? Porque a gente falou agora há pouco sobre agilidade. Então, você iniciou um projeto novo, você sobe um novo ambiente de desenvolvimento, sobe um novo ambiente de teste, sobe um novo ambiente de homologação, aí você passa aquilo para a produção, aí você criou os containers para poder subir para a produção, agora você escala e com aqueles containers você instala em várias instâncias separadas, e aí você esquece de desligar tudo. Ou seja, você preparou tudo, por exemplo, para o Black Friday, cresceu por causa do Black Friday, passa Black Friday, você esquece de desligar, a fatura vai ser enorme. Então, você precisa também, tendo esse histórico, a gestão do custo passa a ser uma atividade diária. E quando você estava gerenciando o data center, você fazia avaliação de custos anual para o seu orçamento. Você planeja quais vão ser as compras do ano, quais são os investimentos do ano. Em cloud, você não tem mais investimento, mas você tem que gerenciar o seu orçamento, porque é muito fácil perder, porque é muito fácil muitas pessoas usarem. Nós não tivemos no Brasil o quadrante de Governance, Risk e Compliance, mas nós experimentamos esse quadrante em outros países esse ano. É o primeiro ano que a gente fez, justamente que qual é o novo modelo de governança de nuvem? Com quem é que está autorizado a criar ambientes, quem é que está autorizado a fazer modificações, quem é responsável pela segurança, quem é responsável pelas chaves de acesso, quem é responsável por ligar, desligar e assim por diante. Tem uma nova governança. Você não perdeu o ITIL, você não perdeu as coisas que você já fez em governança, mas as atribuições atuais são diferentes. Algumas empresas estão especializando em fornecer esse serviço. No Brasil, tem 3, 4 que já têm essa oferta dentro do seu portfólio, mas mesmo em nível global, ela ainda começando, né, incipiente, porque o grande movimento hoje é muda para nuvem, e a preocupação de como eu administro nuvem, ela vem só depois, ela tem um delay em relação à migração. Mas ele já se tornou um assunto importante, esse que você perguntou de brokers. Como é que eu gerencio esse serviço? Legal, okay? Pessoal. É bacana ouvir, Pedro, por exemplo, esse quadrante novo de governance, né, alinhado com novas demandas, né, a demanda exponencial de cybersecurity, a demanda nova de Brasil de LGPD. Então, acho que a gente tem um pouco da missão cumprida de estar elaborando esses relatórios, de estar avaliando, nivelando as melhores práticas e pelo que você está me falando, pelo que eu li no relatório, de fato existe uma evolução, né? Remete um pouco à pergunta do Sérgio, por que anual? De fato, ainda mais um assunto com uma maturidade que ainda não é um grau de maturidade tão grande, a nuvem, né? A dinâmica de evolução está muito grande, está alterando muito. Então, bacana. Eu vou reler o relatório, eu tinha lido, mas agora com esse webinar eu fiquei com vontade de reler, porque eu fiquei com algumas dúvidas. Quem quiser reler, quem quiser conhecer o relatório, vai lá no site da TGT, tgt.com.br, vocês conseguem ver como acessar, como ter direito a esse relatório. Alguns fornecedores adquiriram, então tem um pedaço que é público, e isso vai estar disponível no nosso site, os links para acessar através dos provedores que adquiriram o relatório. Se você gostou, quer conhecer mais, dá um like, né? Estamos no YouTube.
Estamos no site da tgt.com.br e toda semana a gente solta a newsletter dos nossos analistas, dos nossos advisors, sobre tendências de tecnologia, sobre o mercado fornecedor de tecnologia. É conteúdo e o pessoal que tem lido tem gostado muito. Então, se inscreva quem tiver interesse nos assuntos de tecnologia, processos e gestão. Se inscreva lá na nossa newsletter. Tá bom? Obrigado, Pedro, mais uma vez. Sempre brilhante exposição. Sérgio, obrigado pela parceria, obrigado pelo trabalho que você está fazendo nos nossos clientes e por participar aqui conosco no webinar. E espero ver vocês aí no próximo. Obrigado a todos que assistiram, ficaram aqui esse tempo todo. E espero ver vocês em breve em mais um webinar sobre os próximos relatórios que vamos soltar em breve. Obrigado.